Vamos lá, vamos fazer uma pergunta pro Ítalo. Vamos lá. Quais são as principais diferenças, né? As principais diferenças entre uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal, né? Uma comunicação que não se vê, que não tem traços, né? De verbalização. Qual que é a principal diferença? Então, dessa forma, Vinícius, a comunicação verbal e a não verbal, ela se difere pelo seguinte: a comunicação verbal, ela tem uma ênfase do que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos nos comunicando verbal, mesmo que não seja pessoalmente, né? Nós estamos se vendo e assim está sendo um conjunto de palavras, de frases, né? São frases, são palavras. Nós estamos nos comunicando. Agora, comunicação não verbal é uma comunicação onde há reação de corpos, ou seja, o corpo, né? Tem um livro aqui, esse mesmo, de Pierre Will, O Corpo Fala. Ele fala muito bem sobre essa questão, né? Sobre a comunicação da linguagem corporal, que é a comunicação não verbal, e a comunicação verbal também, entre outras comunicações. E a comunicação não verbal, ela se baseia nisso mesmo. Por exemplo, se você está passando na rua e uma pessoa te cumprimenta, ela não pode verbalizar, ela pode, entende? Ela pode reagir com o seu corpo. E dentro da comunicação não verbal tem essa linguagem corporal. Só que a linguagem corporal você consegue compreender. Por exemplo, tem tipo de pessoas que elas não conseguem compreender verbalmente. Às vezes demora para ela conotar. Agora, a comunicação não verbal, as pessoas, tem certas pessoas que elas entendem. E essas pessoas entendendo, elas trabalham, elas têm mais, como que eu posso dizer? Elas têm ditonância de conseguir ver o seu corpo, como ele se reage, ao seu rosto, a sua face. Tem um estudo também que envolve só as reações do corpo, do olho, da face, né? Quer dizer, eu esqueci o nome, é um nome bem interessante, que mostra toda essa característica, né, de você estudar o corpo ali, de como ver essa comunicação não verbal, entende? Então, a comunicação não verbal é a linguagem corporal. A pessoa, ao invés de ela verbalizar, falar assim, olá, tudo bem? Não, ela fala um joinha, uma mãozinha, Perfeito. igualzinho que é acenar aqui, meu. Vou acenar para a Roseli. Ó, tô acenando. Isso aqui é uma comunicação não verbal, entende? Então, funciona dessa forma. Então, a comunicação verbal é o que nós estamos fazendo aqui, verbalizando. Ou seja, trocando palavras com um conjunto de frases. E é isso, entende? Comunicação funciona dessa maneira. E é claro, né, que tem vários métodos de como você pode trabalhar dentro da comunicação verbal e não verbal, né? Que são dentro de toda a dinâmica que para você pode levar até para uma empresa. Geralmente, empresas necessitam, né, dessas cobranças de comunicação. Uma empresa que não tem comunicação, ela não é apta para se seguir em frente. Você pode observar que uma das maiores lideranças, um dos maiores projetos, aí até mesmo palestras para dar reuniões, é tudo baseado dentro da comunicação. Comunicação verbal, não verbal, comunicação visual, comunicação escrita, comunicação empresarial, enfim, tem várias dinâmicas dentro da comunicação para uma empresa, entende? Então, uma empresa reestruturada requer comunicação, comunicação ali a todo tempo. Funcionários, colaboradores, patrão, enfim, todos ali em volta, todos no mesmo sentido, para fazer a empresa crescer, para fazer a empresa evoluir. Por exemplo, se você está em uma empresa trabalhando e está faltando diálogo, você pode observar que a análise dos dados dela estão baixa, porque às vezes o que o colaborador poderia fazer, ele não está fazendo, porque ele não entendeu o que o patrão falou, ou seja, ele não entendeu o que o gerente falou, e assim gera aquele transtorno, né? Você deve saber disso, porque a gente já enfrentou isso, né? Dentro, Sim, estudando mais a comunicação, eu pude entender que aquela questão, quando a gente trabalhou naquela empresa, faltava isso, comunicação. E como faltava com comunicação, certeza. era aquela bagunça, entende? Então, a comunicação não verbal, ela é mais para facilitar isso, né? Para a pessoa que quer só se comunicar com o seu corpo, com a sua linguagem corporal. E a comunicação verbal é o que nós estamos fazendo aqui agora, verbalizando. Ou seja, só para você ter ideia, essa questão de timidez, vergonha, pessoas que têm medo de se comunicar, é isso. Elas dependem, né? É necessidade de aprovação. Elas vão achar assim, o que o Vinícius, que a Janice está pensando de mim, né? Ou seja, está esperando algum ponto assim para. Então, a comunicação
tanto verbal, visual, escrita, em todo o meio dinâmico, é importante para tudo mesmo.